Sabe aquela ideia de um confronto final? De um inimigo gigante, colossal, se levantando contra um povo que finalmente achou que estava em paz? Pois é, isso não é roteiro de filme, não. É a profecia que a gente encontra em Ezequiel, capítulos 38 e 39. A gente vai mergulhar nessa visão épica, que fala de uma batalha que parece ser o fim de tudo, mas que, na verdade, revela a vitória e a soberania total de Deus. Olha, para a gente entender o peso dessa profecia, a gente precisa primeiro tentar sentir o que o povo de Israel estava sentindo. Eles estavam exilados na Babilônia, tinham perdido absolutamente tudo: a casa, a cidade, o templo. Então a grande pergunta que não saía da cabeça deles era: e aí? Algum dia a gente vai estar seguro de verdade ou a gente está condenado a passar por essa destruição de novo e de novo? O cenário era esse, de total desolação. Ezequiel está profetizando para um povo de coração partido, um povo que se sentia derrotado, talvez até abandonado por Deus. E é exatamente nesse ponto, no meio da crise, que Deus manda essa visão. Não era uma promessa qualquer vaga, era uma resposta direta e muito poderosa para a dor que eles sentiam naquele momento. Para a gente entender bem essa resposta de Deus, vamos seguir um roteiro aqui. Primeiro, a gente vai sentir o clima da profecia lá no exílio. Depois, vamos conhecer quem é esse tal de Gog e a conspiração dele. Na sequência, a gente vai ver o juízo espetacular de Deus, celebrar a vitória final e, por último, tirar umas lições bem poderosas para a nossa vida hoje. Vamos lá então, a profecia vai direto no ponto, ela ataca o maior medo dos exilados, que era a insegurança. Deus não estava prometendo só uma passagem de volta para casa, não. Ele estava prometendo uma fortaleza, uma segurança que nunca, nunca mais seria abalada. E esse é o ponto-chave. A mensagem é de garantia total, absoluta. É Deus falando: olha, eu não vou só trazer vocês de volta, eu vou ser o escudo eterno de vocês. Imagina só ouvir uma coisa dessas depois de ter perdido tudo. Essa promessa era como encontrar água no meio do deserto. E aí, do nada, a profecia revela o grande vilão da história, Gog. E ele não vem sozinho, não. Ele lidera uma aliança de nações que parece sinceramente invencível. É como uma sombra gigantesca ameaçando engolir o povo que Deus tinha acabado de restaurar. A profecia aqui parece até um mapa de guerra antigo, sabe? Ela vai listando uns nomes que os estudiosos hoje em dia conectam com regiões tipo a Turquia, o Irã, o norte da África. É uma aliança enorme vindo de todas as direções com um único objetivo: destruir tudo. Mas aqui está o verdadeiro segredo, o real significado disso. Gog e sua aliança são muito mais do que nomes no mapa. Eles são um símbolo de toda e qualquer força, ideologia ou poder que se levanta contra Deus e seu povo ao longo da história. É um retrato da hostilidade do mundo contra o reino de Deus. E é aqui que a história ganha uma nova dimensão. Fica ainda mais interessante. Porque Gog acha que está no controle, que a ideia foi dele, movido pela própria ganância. Ele olha, vê um alvo fácil e pensa: vou atacar. Só que nos bastidores, Deus é quem está movendo as peças. Ele usa o plano maligno de Gog para executar o seu próprio plano, um plano muito maior, revelar o seu poder para todo mundo ver. O exército de Gog avança e a tensão está no máximo, dá para sentir a apreensão. E esse é o ponto de virada da história. É a hora em que Deus entra em cena e responde de forma direta àquela ameaça. Essa imagem dos anzóis nos queixos é muito, muito forte. Ela mostra o paradoxo da soberania de Deus. Gog está agindo por maldade própria, mas, sem nem perceber, ele é só uma peça sendo movida no tabuleiro divino. Deus tem o controle absoluto, até mesmo sobre a rebeldia dos seus inimigos. É impressionante. E a derrota de Gog não vem por meio de espadas humanas. De jeito nenhum. A intervenção de Deus é um espetáculo sobrenatural. Ele comanda a própria natureza, a terra treme, o exército inimigo entra em confusão e começa a lutar entre si, e do céu chove fogo, enxofre. A vitória é 100% dele. E aqui tem uma frase, quase um refrão, que ecoa o tempo todo no livro de Ezequiel: e saberão que eu sou o Senhor. O objetivo final não era só salvar Israel. O plano maior era ensinar o mundo inteiro sobre quem Deus é, seu poder, sua santidade, sua glória. Com o inimigo totalmente aniquilado, a cena muda. A poeira da batalha baixa e o foco agora é no que vem depois: a purificação e a restauração completa do povo de Deus. A vitória é tão completa, mas tão completa, que a profecia usa uma imagem muito poderosa. Por 7 anos, Israel vai usar as armas do exército derrotado como combustível.
Pensa nisso, 7 anos. Isso não é só sobre reciclagem, é um símbolo da derrota esmagadora do inimigo e da provisão total de Deus. E a limpeza não para por aí. Vai levar 7 meses para enterrar os mortos e purificar a terra. Isso não é um mero detalhe prático, é um ato espiritual profundo. Significa remover completamente qualquer vestígio do mal, qualquer contaminação que ficou para trás. É um reset completo para a nação. Mas a vitória no campo de batalha era só o começo. O verdadeiro clímax da história acontece no coração do povo. Ao testemunharem de perto o poder e a fidelidade de Deus de uma forma tão clara, eles finalmente entendem a sua santidade e o porquê de terem passado pela disciplina do exílio. E isso gera um arrependimento verdadeiro, profundo. E então vem a promessa final, a mais gloriosa de todas. Não esconderei mais deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel. A restauração não termina com segurança, nem mesmo com o arrependimento. Ela culmina na presença íntima de Deus, uma promessa de transformação interior que aponta diretamente para o que a gente vê lá no Novo Testamento. Certo, depois de toda essa história épica, o que isso nos diz hoje? Quais são as lições que a gente pode levar para a nossa vida e, claro, para aqueles a quem a gente ensina? Resumindo, Ezequiel 38 e 39 nos deixam com 4 verdades que são rochas, inabaláveis. Primeiro, Deus é soberano sobre todo o mal. Segundo, ele protege fielmente o seu povo. Terceiro, o objetivo maior dele é a sua própria glória. E quarto, o desejo final dele é restaurar e viver com seus filhos. São verdades para ontem, para hoje e para sempre. E a gente termina com essa reflexão. Em um mundo cheio de incertezas, de oposições, saber que Deus tem o controle final de tudo, que ele pode usar até o mal para cumprir os seus bons propósitos e que a sua vitória final é garantida, como isso muda a maneira como a gente encara as nossas próprias batalhas? É uma pergunta poderosa para a gente levar e meditar.